Olá, boa noite para você. Semana começando. Vamos aos destaques de hoje aqui no Jornal da Guará. Começou o rodízio de veículos na região metropolitana de São Luís. A medida pretende reduzir as filas nos bloqueios da cidade durante o lockdown, mas teve muita gente desrespeitando a determinação. Por estar dando carona para alguém levando ao trabalho, mesmo sem estar autorizado. Mais 50 leitos são entregues na capital para pessoas acometidas pelo novo coronavírus. A taxa de ocupação de leitos chegou a quase 100% em São Luís. A Assembleia Legislativa aprova projeto que isenta servidores públicos do pagamento de dívidas durante a pandemia. E ainda, vamos contar a história do Pedro e da Isabel, que arranjaram um jeito inusitado de manter a data do casamento neste momento em que o mundo inteiro se isola. O sim foi realizado de forma virtual. Jornal da Guará no ar, e a gente começa essa edição com a atualização dos números da pandemia do novo coronavírus aqui no estado. O último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde apontou o Maranhão com quase 400 mortes. Vamos acompanhar aqui na tela. Casos confirmados 8.144, o número de suspeitos já ultrapassa 5.000. Temos 5.646. O número de recuperados vem subindo também, com 1.742 casos. O número de mortes beirando os 400, temos 399 mortes. O número de casos descartados, 8.237. Esses números foram do último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Em 30 dias, o Maranhão saltou de 21 óbitos causados pela doença para 399. Vamos agora à evolução da Covid-19 aqui no estado nos últimos 30 dias para você ver. No dia 10 de abril, eram 344 casos e 21 óbitos. No dia 25 de abril, 2.223 casos, chegando a 112 óbitos. E no dia 10 de maio, foram 8.144 casos, com 399 óbitos. Uma evolução muito grande da doença, que é para você ficar atento a essa situação. A taxa de isolamento aqui no estado diminuiu também nos últimos 30 dias. Mesmo com o decreto de isolamento social apontado aí, decretado pela Justiça na região metropolitana de São Luís, os números de distanciamento no estado reduziram, tiveram um efeito diferente do que era a medida. No dia 10 de abril, o índice apontava 53% de isolamento social. No dia 25 de abril, o índice aqui chegou a 51,6%. E no dia 10 de maio, esse índice registrou apenas 49%. Existe um site que faz o acompanhamento desse número de isolamento social, o site In Loco. E hoje começou a valer o decreto do governo do estado que estabelece rodízio de veículos na região metropolitana. Mesmo com os constantes avisos aqui no jornal, por exemplo, hoje foi possível ver muitas pessoas que desrespeitaram essa determinação. Por conta do lockdown e também do rodízio de placas, que começou hoje. No primeiro dia da medida, apenas veículos com placas terminando em número ímpar estavam autorizados a circular, exceção para quem está em serviço essencial. Motoristas de aplicativo, por exemplo, entraram no grupo. Tem que ser feito, né? Se é para melhorar, para acabar mais rápido possível, tem que ser feito. Mas tem gente em dúvida se pode rodar ou não. Trabalho com produtos essenciais, trabalho com elevador e o terminal na minha placa é pá, entendeu? Então tem que rever alguns conceitos sobre o que é essencial e o que não é essencial no momento, entendeu? Os agentes da SMTT contam que tem muito veículo na rua sem autorização para circular hoje. A desculpa está na ponta da língua. Por querer fazer serviços bancários, por estar dando carona para alguém levando ao trabalho, mesmo sem estar autorizado, ou então supermercado, ou então atender alguma demanda pessoal em outro ambiente, em outro local, coisas dessa natureza. Por enquanto eles estão apenas orientando e não aplicaram nenhuma multa, mas ela é salgada.
e a situação para ser aplicada é muito clara. A multa está orçada em R$ 130, ela será aplicada no caso de persistência do condutor em insistir em cometer a infração. Na verdade, os agentes fazem um serviço de escuta, avaliam caso a caso. Seu Celestino, por exemplo, parece não ter entendido a medida de rodízio. Ele vende lanche na Ceasa, mas a placa da moto dele termina com o número 2. O senhor está infringindo uma regra que está em vigor no momento, certo? Está passivo de ser autuado. Escutei na televisão, agora a minha não coisava porque eu trabalho assim, né? De primeiro a gente não pagava, né? Era liberado pra gente, quem trabalha, tem serviço assim. Aí agora tem que ter a declaração, eu vou mandar puxar para mim, na Lan House Puxa. Vamos lá então, para ninguém ficar com dúvidas. A medida começou hoje e vai até quinta-feira dessa semana. Hoje e na quarta, apenas podem rodar veículos com placas que terminam em número ímpar. Amanhã, dia 12, e quinta-feira, dia 14, é a vez dos que terminam com número par. Esta é a primeira vez que São Luís usa o método do rodízio e acontece dentro do período de lockdown, tudo para tentar conter o avanço da Covid-19. É a seguinte teoria: menos gente na rua, menos vírus encontrando vítimas em potencial. Como foi dito na reportagem da Abel Soares, a princípio, os motoristas que desrespeitarem esse rodízio não serão multados. Isso inclui aí radares instalados nas grandes avenidas de São Luís. Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a checagem de placas será feita apenas nas barreiras montadas, nas vias públicas. De acordo com o decreto editado pelo governador Flávio Dino, hoje e na quarta-feira poderão circular carros com placas de final ímpar. Já na terça, amanhã e na quinta-feira, circularão veículos com placas de final par. Hoje, o governo do estado fez a entrega de 50 leitos para tratamentos de pessoas infectadas com a Covid-19 no Hospital Dr. Raimundo Lima, que fica no anexo ao Hospital Nina Rodrigues. Antes de oficializar a entrega do hospital, o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, se emocionou ao pedir um minuto de silêncio para as mais de 400 vítimas da Covid-19 no Maranhão. Essa emoção também se confunde com a história do nome do hospital anexo ao Nina Rodrigues, que recebeu o nome do Dr. Raimundo Lima, médico que foi uma das primeiras vítimas da pandemia em nosso estado e que era reconhecido pela proximidade e pela forma humanizada em que tratava os seus pacientes. A unidade possui 50 leitos, 42 enfermarias e 8 UCIs com respiradores como estes daqui. Mas é importante ressaltar que as UPAs continuam sendo porta de entrada para tratamento da Covid-19. O hospital já começa a receber pacientes nesta terça-feira e, para facilitar a transferência de pessoas de outras unidades, conta com uma ambulância exclusiva. O governo deve inaugurar nos próximos dias novos leitos na capital e também no interior do estado. Tem um esforço para a gente estar sempre aumentando o número de leitos. A gente sabe que nas últimas semanas foram semanas muito tensas, foram semanas em que a gente viveu quase 100% da capacidade de nossas unidades hospitalares, de modo que durante a semana a gente vai continuar ganhando leitos. Apesar dos esforços, o secretário reconhece que um dos principais desafios para a abertura de novos leitos no Maranhão é a falta de profissionais. A gente sabe também que a gente tem uma dificuldade hoje de mão de obra médica, a gente agradece demais a todos aqueles que estão se desdobrando. Tem médico praticamente morando dentro dos hospitais para poder cuidar dos nossos pacientes. A gente não tem como agradecer, aí não é agradecer de remuneração não, é um agradecimento do fundo do coração, porque eles estão se doando muito mais do que encarando isso como apenas uma relação profissional. É uma relação de humanidade com os pacientes, não é com o governo, não é com a secretaria, mas com os pacientes acima de tudo. E esses novos leitos chegam em boa hora. O número de leitos de UTIs aqui na capital chegou a 97,81% de ocupação. Existem apenas 4 leitos disponíveis em São Luís. A seguir, a Assembleia Legislativa aprova o projeto que isenta servidores públicos do pagamento de dívidas durante a pandemia. A gente volta já. Teve início hoje as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020, e vão até o dia 22 deste mês.
A partir deste ano, o Enem terá duas modalidades de provas. As impressas, com aplicação prevista para os dias 1º e 8 de novembro, e as digitais, para os dias 22 e 29 de novembro. Cerca de 100 mil participantes vão poder escolher entre as modalidades. A estrutura dos dois exames será a mesma. A inscrição é feita pelo site enem.inep.gov.br. Sobre a manutenção do calendário por meio de nota, o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, se posicionou contra a manutenção da prova em virtude da pandemia do novo coronavírus, em que as aulas estão suspensas aqui no Maranhão. Segundo o secretário, abre aspas, a manutenção do calendário em meio à pandemia fere o princípio de equidade na educação, pois nem todos os estudantes terão a mesma oportunidade de obter o conteúdo exigido nas provas em meio à suspensão das aulas e o isolamento social, dado as condições econômicas e de vulnerabilidade social, tão evidentes nesse período. Fecha aspas. Bom, e hoje teve sessão remota na Assembleia Legislativa com a aprovação de projetos importantes para o Estado durante a pandemia do novo coronavírus. Um deles foi do deputado estadual Adriano Sarney, que isenta os consumidores do pagamento de multa por rescisão de contratos mantidos com empresas de telefonia, TV a cabo, internet e semelhantes, enquanto durar o período de calamidade pública no Maranhão. Acabamos de aprovar em sessão virtual da Assembleia Legislativa o projeto de lei que adia o pagamento das parcelas dos empréstimos consignados dos funcionários públicos e também dos funcionários das empresas da iniciativa privada. Agora, esse projeto vai para a sanção do governador e, uma vez aprovado pelo governador, entrará em vigor, ajudando assim os trabalhadores e suas famílias a passarem por esse momento tão delicado de nossas vidas. Outro projeto aprovado é de autoria do deputado estadual Duarte Júnior, que organiza o atendimento em agências bancárias públicas e privadas no Maranhão. De acordo com esse projeto, os bancos deverão limitar o número de clientes em atendimento, evitando aglomeração de pessoas, fixando a permanência de, no máximo, 2 pessoas por grupo familiar, para que seja possível manter a distância mínima de 2 metros entre eles nas filas dos caixas e corredores. Pois agora vamos ter a possibilidade de aplicar uma multa maior aos bancos, de cobrar mais das instituições financeiras, não só num atendimento mais rápido, como também na maior higienização dessas agências em respeito à vida, saúde e segurança dos bancários e dos consumidores. Estamos aqui, continuamos a trabalhar para respeitar todos os direitos, para fazer com que os direitos sejam reconhecidos e fazer com que essa crise passe logo e voltemos a viver a nossa vida normalmente. Um forte abraço e contem conosco. Os 2 projetos agora seguem para a sanção do governador Flávio Dino. Bom, um outro projeto que ganha destaque, que também saiu da Assembleia Legislativa e que já está em vigor, é o que acolhe profissionais da saúde em um hotel aqui da capital São Luís. Quem vê a Samara assim, toda à vontade, circulando pelo hotel, pode até pensar que ela é uma hóspede comum. Só que não. Essa enfermeira que encara uma pandemia logo no primeiro emprego, usa aquela capa branca dos super-heróis da saúde e aceitou a oferta de uma ação solidária chamada Movimento Acolhendo Heróis. A ideia é acomodar os profissionais da saúde que trabalham na pandemia para evitar a ida deles para casa depois de cada plantão. O nosso trabalho de quem está hospedado aqui vai ser muito mais eficaz, que a gente vai ficar muito mais tranquilo de saber que a nossa família vai estar protegida. Principalmente eu que tenho uma mãe que é hipertensa. O medo de contaminar a família é grande. Esse vírus, infelizmente, ele é muito, muito perigoso. Neste hotel já são 40 hospedagens garantidas só neste mês de maio, considerado por alguns especialistas como o pico da doença aqui no Maranhão. Os apartamentos são como este, com 2 camas, ar-condicionado, frigobar, TV a cabo, internet. Para alguns podem até ser quartos simples, mas para quem está na linha de frente contra este inimigo invisível, estas acomodações representam segurança para a família que ficou em casa e para estes profissionais a garantia de um atendimento mais tranquilo e humanizado. O movimento é feito a muitas mãos. A ideia é do presidente da Assembleia Legislativa, Altelino Neto, e do deputado Neto Evangelista. A acomodação inclui café da manhã, que vai ser entregue nos quartos do hotel. Os interessados deverão solicitar autorização de ingresso no hotel pelo e-mail
movimentoacolhendoheróis@gmail.com. Nós precisamos estender a mão aos profissionais de saúde do Maranhão. Por isso, o deputado Neto Evangelista e eu e alguns amigos resolvemos criar também em São Luís este movimento, para permitir que esses profissionais que estão com receio de voltar para casa e contaminar a sua família tenham um local para ficar. Samara diz que depois de enfrentar a pandemia, ela será uma profissional bem melhor. Nos cuidados com a família, usa as redes sociais e conta com um pouco mais de solidariedade. Rede social. Foi feito um grupo. Meu irmão fez um grupo assim, no primeiro dia que ele ficou sabendo que eu vim para cá, ele fez um grupo de nós 4, para a gente ficar se comunicando de toda hora. E os nossos vizinhos também estão dando esse apoio para a mamãe, né? Então está sendo muito bom. E se a Covid vem com toda a força de um vírus implacável, ações para cuidar de quem está cuidando de todo mundo são um contraponto gentil, capaz de devolver para as unidades de saúde profissionais mais descansados e motivados também. Bacana, hein? No próximo bloco, vamos contar a história de Pedro e Isabel, que arranjaram um jeito inusitado de manter a data do casamento. É um instante só. Para esta terça-feira, dia 12 de maio, a Tábua de Marés começa com a baixa-mar às 4 horas da manhã, marcando 1,3 metros. Às 10 horas, acontece a primeira pré-mar, com 5,3 metros. À tarde, às 4h35, nova baixa-mar, 1,1 metro. E à noite, às 10h39, acontece a última pré-mar, com 4,8 metros. Já estamos de volta e estava prevista para começar hoje a nova fase de vacinação contra a gripe influenza. Mas devido ao lockdown, a vacinação foi suspensa. As informações com o repórter Jairo Martins. Por meio de nota, a Secretaria Municipal da Saúde afirmou que suspendeu a nova etapa da campanha de vacinação contra a gripe enquanto durar o lockdown na Grande Ilha de São Luís. E um novo calendário vai ser divulgado assim que acabar o bloqueio total. É importante ressaltar que essa vacina não previne contra a Covid-19, mas é uma importante aliada para combater outras 3 doenças virais. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2020, até o dia 14 de março, foram registrados 165 casos e 13 óbitos por influenza A/H1N1. 139 casos e 14 óbitos por influenza B e 16 casos e 2 óbitos por influenza AH3N2. Então é importante se prevenir, afinal de contas, essas doenças apresentam alto índice de letalidade. Jairo Martins, para o Jornal da Guará. Agora imagina você marcar a data do casamento, fazer o planejamento, convidar amigos, parentes e de repente ter que mudar tudo por conta da pandemia do novo coronavírus. Bem difícil, né? Mas para um jovem casal aqui de São Luís, nem mesmo essa crise que estamos vivendo foi capaz de barrar o sonho do casamento. O Pedro e a Isabel realizaram uma cerimônia pela internet. Os amigos puderam acompanhar tudo ao vivo e de forma online. E essa história de amor terminou com um sim virtual. O amor não fica em quarentena, não tira férias. Mesmo com as recomendações de distanciamento social, não existe limite medido em metros para o sentimento e muito menos a regra se aplica a sonhos. Que digam a Isabel e o Pedro, que sonharam com o casamento, colocaram no papel todos os projetos, contrataram serviços e veio a pandemia do novo coronavírus que poderia atrapalhar tudo. Poderia, mas em vez da tradicional reunião dos amigos e familiares na igreja, fotos de todos juntos, abraçados, carregados de bons desejos, a celebração se concretizou. Como? Pela internet. Isso mesmo, a ferramenta que aproxima as pessoas, permite contatos virtuais de qualquer lugar do planeta, uniu em matrimônio jovens noivos. A gente pensou sobre, a gente tinha 2 alternativas, seria cancelar ou adiar, né? Então a gente orou sobre isso, a gente conversou com os nossos pais, com os nossos líderes da igreja e a gente sentiu de Deus, a gente teve a direção de Deus de permanecer com a data, né? Apesar de todas as circunstâncias.
Então a gente decidiu fazer o casamento mesmo na pandemia. O nosso apartamento estava quase pronto. Então todas as coisas que a gente tinha sonhado, toda a organização do apartamento, todas as nossas coisas já estavam chegando. E a gente foi meses também sonhando com isso, sonhando com essa data. A gente não queria abrir mão do nosso sonho. Primeiro porque foi uma decisão nossa de viver esse sonho, né? Um sonho de Deus. E segundo também pela incerteza de quando isso acabaria, né? Porque não é só, vamos adiar um mês, vamos adiar 2 meses, 3 meses. Será se em outubro já vai poder aglomerar pessoas de novo, os nossos pais, nossos avós, colocar o pessoal em risco, os nossos convidados? Então a gente decidiu fazer o casamento online no sentido de concretizar o nosso sonho e também pelo zelo com as pessoas, de não colocar ninguém em risco, né? A celebração teve alcance além do esperado. A ideia inicialmente era compartilhar o casamento com os amigos e a família. Depois de dividir a experiência por meio das redes sociais, outras noivas entraram em contato e até empresas que oferecem este tipo de serviço. Isabel e Pedro agora inspiram outros casais. Então foi bem legal, porque a gente criou o Instagram, na verdade foi assim, tipo, eu falei assim, não, amor, vamos fazer uma live do meu Instagram, né? Aí a Pedro, não, vamos fazer do meu. Aí eu, então tá, vamos fazer um Instagram pra isso. Então a gente criou o Instagram. E o mais legal de tudo é que muita gente procurou a gente pra falar sobre muitas noivas, assim, desesperadas com toda a situação, como a gente ficou também, por conta do sonho, por conta dos prejuízos financeiros, por conta da incerteza de quando isso vai terminar pra poder marcar o casamento, enfim. Muitas cerimonialistas falaram comigo, noivas de outros estados também, que eu não imaginava. Então foi uma troca muito legal. E a nossa live do casamento teve mais de 2.000 visualizações. Então foi algo que chocou a gente não esperava. Realmente a gente fez a live para que os nossos amigos pudessem participar, a nossa família, todo mundo pudesse assistir, pudesse participar da bênção da pastora. Além das lições sobre tudo que o amor é possível superar, o casal também mostra que é verdadeira aquela máxima da internet. Case com alguém que te olhe como Pedro olha para Isabel. Existe esperança em meio ao caos, existe um tempo bom, um tempo da bondade de Deus. E eu queria agradecer todo o pessoal que falou com a gente, agradecer a TV Guará também por ter procurado a gente para falar sobre a nossa experiência. E é isso, pessoal. Olha aí, depois de uma história tão bonita de amor como essa do Pedro e da Isabel, que nos inspiram, a gente vai encerrar o Jornal da Guará de hoje com mais uma mensagem de otimismo. Hoje a Josiele Serra Pinheiro, de 38 anos, grávida de 5 meses, deixou a UTI do Hospital Universitário. Ela é a primeira paciente da unidade de saúde que chegou ao local em estado grave. Josiele ainda continua internada, mas num leito de enfermaria. Ela e o bebê estão bem. Como ontem foi Dia das Mães, a gente termina hoje com essa imagem bonita da mãe e do filho, que ainda não nasceu, mas já pode se considerar um vencedor. E essa mãe que justificou muito bem esse título. Boa noite para você e até amanhã.